Vamos colocar na tela aí a provável escalação do Corinthians que enfrenta o Barcelona de Guayaquil. Tá aí o time na sua tela, que deve ir, vai me falando, o Vessa, Hugo Souza, isso, Mateuzinho, isso, Félix Torres, isso, Gustavo Henrique e o André Ramalho. Então, aí que tá. A gente tá nessa dúvida que eu tenho convicção que o Félix vai jogar por ser no país dele, deu essa entrevista para toda a imprensa equatoriana, no clube que o revelou. O cara joga pela seleção equatoriana. Então, eu acho que você, não, como treinador, não vai abrir mão de um cara num cenário como esse. Eu, pelo menos, não abriria a mão. E aí a gente está colocando a possibilidade ou de André ou de Gustavo, que vai ser um Corinthians, até pela posição já do Hugo na lateral esquerda também, que deve jogar o Hugo e não o Bidu. Então você já percebe que é um Corinthians basicamente mais precavido e defensivo. Então, com 3 volantes, tem alguma chance de ter 3 zagueiros? Sim, dentro dessa precaução de ser um time mais precavido, eu acho que a possibilidade até existe numa dessa de um terceiro zagueiro, mas a gente está abrindo com a possibilidade maior dos 3 volantes e manter aquilo que está acontecendo. Mas você vê, o lateral mais conservador, a dupla de zaga também, colocaria um cara mais conservador, não alguém para, tipo, João Pedro Choca, ele mais um só. Uhum. Então, é um Corinthians com essa possibilidade um pouco mais defensiva do meio para trás. Aí na lateral esquerda, o Hugo Bidu, você acabou de falar que deve jogar o Hugo. No meio-campo, Martínez, Carrilho e Breno Bidon e Garro, o quarteto. Os 3 volantes jogaram contra o Mirassol. Não vou deixar aqui, eu vou deixar a possibilidade no ar de algum deles, por exemplo, ser preservado por conta da questão física, já que os 3 jogaram contra o Mirassol. Você tem 8 volantes, só tem um fora de combate, que é o Ranieri, por lesão. Então, assim, de 7, você tem ainda 4 para você colocar ali, que está com desgaste 0. Então, a gente está abrindo com os 3, mas eu estou colocando a possibilidade de uma troca ou outra de volante pelo desgaste. E o Garro me parece natural a volta, você preservou ele do Mirassol exatamente para que ele possa jogar hoje. Então, não vejo muito motivo do Garro não entrar em campo hoje. E aí, por fim, Yuri Alberto e Memphis no comando, os dois, a dupla de ataque. Não tem muito o que fazer, vai ser sempre os dois quando eles estiverem à disposição. O Romero fez gol e tudo mais, mas colocando 3 volantes ou, sei lá, 3 zagueiros, o Romero é o cara que vai sair. Você não vai tirar nem Memphis, nem Yuri, acho que aqui na mesa, e quem está nos assistindo não tiraria também, imagino eu. E não dá para abrir mão dos dois, sinceramente não tem como. Agora, o empatezinho não tá mal, hein? Eu sou desses daí também. Eu tinha uma ressalva quando tinha o lance do gol valendo mais. E o gol fora. E isso o Corinthians já se lascou muito. É meio trauma meu, assim. O Corinthians, por exemplo, empata 0-0 contra o Nacional do Uruguai. Você fala, pô, que baita resultado, né? Vem aqui, Itaquera, 2-2. Você perde de 1-0 lá do Guarani do Paraguai. Pô, 1-0 só, hein? Faz 2-0 aqui, toma um gol, 2-1, tá fora. Você toma 1-0 do Colo-Colo lá, faz 2-1 aqui, tá fora, pelo gol qualificado. Então, o Corinthians se ferrou muitas vezes com esse gol qualificado. Agora não tem. Agora o empate é o empate. Então, 0-0, 1-1, 2-2, é tudo a mesma coisa. Então, eu mudei aí meu conceito, eu acho que o empate, sim, seria um resultado bom. E aí os pênaltis, né, nesses casos todos, ele passam a ser mais recorrentes, né, do que sim. Quando tinha o gol qualificado. E o Corinthians, ele passou a ter um outro pegador de pênaltis. Tinha o Cássio, passou a ter o Hugo, né? Então, essa situação, eu acho que é bem diferente. A gente conversava aqui do primeiro jogo, da primeira eliminatória, em que o empate não era um bom resultado pela qualidade do adversário. Hoje, eu acho que cairia muito bem para o Corinthians o empate. E o Arnaldo cita o lance dos pênaltis. Eu não estou com a estatística aqui, mas se eu não me engano, das últimas 10, 12 disputas de pênalti, o Corinthians meio que só perdeu uma. Assim. Igual o Palmeiras, né? Então é um clube que, nesse sentido, convive bem com isso. Teve Atlético Mineiro, América Mineiro, teve Remo, teve Grêmio ano passado. Grêmio, teve Red Bull, teve de tudo. Enfim, caiu pro Ituano só, basicamente, nessas últimas todas. Então, é um clube que se vira bem. Aí, como o Arnaldo lembrou, o Hugo, uma envergadura, jovem, muito forte também nessa bola parada de penalidade. Então, não seria nenhuma tragédia para os pênaltis, por exemplo.
Apesar de, claro, quando você tem mais qualidade, você tem que tentar resolver no campo, né?